Flagrei meu noivo ensaiando os votos de casamento com minha melhor amiga às 2 horas da manhã na cozinha. Eram 2 horas da manhã quando desci para pegar água. Eu deveria estar dormindo, sonhando com meu casamento que aconteceria em 3 semanas. Mas o que eu vi na penumbra da minha própria cozinha destruiu 6 anos da minha vida em questão de segundos. Meu noivo, Bradley, estava de joelhos. Não para arrumar algo que caiu. Ele estava ajoelhado, segurando as mãos de outra mulher. E não era qualquer mulher. Era Sarah, minha melhor amiga desde os 15 anos. E ele estava dizendo, com aquela voz rouca e emocionada que eu achava que era só para mim. Sarah, desde o momento em que te vi caminhando pelo corredor naquele vestido azul na formatura, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. E agora, 10 anos depois, aqui estamos nós. 10 anos, minha formatura, meu vestido azul. Ele estava ensaiando os votos de casamento, nossos votos. Com ela, eu não fiz barulho, não gritei, apenas fiquei ali, congelada no topo da escada, segurando meu copo vazio, enquanto assistia ao homem que eu amava declarar devoção eterna para a mulher que eu considerava uma irmã. E quando Sarah respondeu, rindo baixinho, Brad, você é terrível nisso, vamos tentar de novo. Finge que eu sou ela. Foi quando algo dentro de mim morreu. Ou melhor, foi quando algo dentro de mim finalmente acordou. Porque o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que aquela casa onde estávamos não era nossa, era minha. Aquela empresa onde Brad trabalhava como diretor executivo, eu era a verdadeira dona. E aquele casamento dos sonhos avaliado em $240 mil que Brad estava pagando. Meu nome é Elizabeth Shen. Tenho 28 anos e moro em Portland, Oregon. Para todos que me conhecem, eu sou apenas Lizzie, a garota quieta e simpática que trabalha como consultora freelance e que teve a sorte de arrumar um noivo bem-sucedido. Mas essa é a versão que eu deixei todo mundo acreditar. A verdade? Meu avô, Henry Shen, era dono da Shen Associates, uma firma de consultoria empresarial que vale aproximadamente $47 milhões. Quando ele faleceu há 3 anos, ele deixou tudo para mim, sua única neta, com uma condição no testamento. Elizabeth só poderá acessar a totalidade dos fundos e assumir publicamente a presidência da empresa aos 30 anos ou no dia do seu casamento, o que vier primeiro. Até lá, ela deve aprender o valor do trabalho, da humildade e descobrir quem realmente a ama por quem ela é. Meu avô era sábio. Ele tinha visto muitos casamentos destruídos por dinheiro. Então ele criou esse teste. Eu recebia apenas um salário modesto, $3.500 por mês, e vivia em uma das propriedades que tecnicamente já era minha, mas que estava registrada em um traste cego. Quando conheci Bradley Reis numa cafeteria em 2018, eu era apenas uma garota comum usando um MacBook velho, bebendo um cappuccino de $3. Ele era charmoso, ambicioso, trabalhava em marketing. Conversamos por horas sobre viagens que queríamos fazer, livros que amávamos, sonhos simples. Eu me apaixonei, de verdade. 6 meses depois, quando ele pediu para morar comigo, até conseguir um apartamento melhor, eu disse sim. Afinal, a casa tinha 3 quartos, ficava vazia demais, e eu amava a ideia de acordar ao lado dele. Foi quando apresentei ele para Sarah. Sarah Mitchell tinha sido minha confidente desde o ensino médio. Ela sabia sobre minha família, mas não sobre a extensão da fortuna. Eu havia minimizado, dizendo que meu avô tinha um bom negócio de contabilidade. Sarah sempre foi intensa, linda, carismática, mas também competitiva. Quando consegui a bolsa para a Universidade de Washington e ela não, ela ficou de mau humor por meses. Quando eu consegui o estágio na Microsoft, que na verdade foi por indicação do meu avô, mas eu disse que foi sorteio, ela fez comentários passivo-agressivos durante semanas. Mas eu relevava. Porque amigas de verdade superam isso, certo? Errado. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Brad arrumou um emprego melhor, e na verdade foi através de uma vaga que eu preenchi anonimamente na Shen Associates, onde ele não fazia ideia que eu era herdeira. Ele achava que conseguiu por mérito próprio, e tecnicamente, ele era bom, só não tão bom quanto ele achava. Sarah começou a aparecer mais. Jantares casuais, noites de filme, churrascos. Brad e ela se davam bem, bem demais, eu percebi depois. Mas eu empurrava a insegurança para baixo do tapete. Eles são só amigos. Não seja paranoica, Lizzie. Quando Brad me pediu em casamento no topo do Mount Hood, com um anel de $8 mil, e eu depois descobri que ele parcelou em 12 vezes sem juros, eu disse sim chorando. Sarah foi minha dama de honra, obviamente. E foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, foram as reuniões de planejamento de casamento que Sarah e Brad começaram a ter. Sem mim. Lizzie, você trabalha tanto. Deixa a gente resolver os detalhes do buffet, Sarah dizia, tocando meu ombro com aquele sorriso que eu agora reconheço como falso. É, baby, relaxa. Eu e Sarah temos tudo sob controle, Brad completava, beijando minha testa de um jeito distante. Eu achei que era estresse. Casamento é complicado mesmo. Depois, foram as mensagens. Eu nunca fui de vasculhar celular, eu confiava nele. Mas uma noite, o celular dele tocou às 23 horas enquanto ele estava no chuveiro. A tela acendeu na
mesa de cabeceira. Sarah, consegui aquele lugar. Amanhã, 14 horas. Emoticon piscando. Meu coração apertou. Mas eu pensei, provavelmente é sobre o bolo. Ou as flores. Então vieram as despesas. Brad começou a investir em roupas novas. Ternos de grife. Um relógio Tag Heuer de $5.400. É para o casamento, baby. Eu preciso estar impecável. Ele trabalhava na Shein Associates ganhando $8.200 por mês. Bom, mas não Tag Heuer sem pestanejar. Bom, eu ofereci ajudar. Brad, eu tenho economias. Podemos. Não. Ele quase gritou. Eu sou o homem dessa relação, Elizabeth. Eu vou pagar pelo nosso casamento, pelo nosso futuro. Você não precisa se preocupar. Orgulho masculino. Eu entendi. Ou achei que entendi. Sarah também mudou. Começou a aparecer com joias novas. Ah, isso. Arrumei um bônus no trabalho. Ela trabalhava como gerente de loja na Nordstrom. Ganhava bem, mas não colar de pérolas Mikimoto bem. Uma vez, eu brinquei. Uau, Sarah, você está chique. Arrumou um sugar daddy? Ela riu, daquele jeito nervoso. Algo assim. Eu deveria ter investigado. 3 semanas antes do casamento, que aconteceria no The Sentinel Hotel, um lugar luxuoso no centro de Portland, Brad me chamou para uma conversa séria. Lizzie, ele segurou minhas mãos, olhos cheios de culpa. Não, eu interpretei como preocupação. Eu preciso confessar algo. Meu coração parou. Eu gastei um pouco mais do que deveria no casamento. Os fornecedores pediram adiantamento. A banda, o fotógrafo, o buffet. Está tudo reservado. Mas eu estou com o cartão no limite. Quanto? $42.000. Eu pisquei. Brad, o casamento inteiro foi orçado em $240 mil. Você disse que ia pagar. Como você? Eu sei. Ele esfregou o rosto. Eu sei. Eu fui idiota. Mas não podemos cancelar agora, Lizzie. As pessoas já confirmaram presença. Sua família inteira vem de São Francisco, de Seattle. Seria humilhante. Ele estava certo. Cancelar 3 semanas antes seria um desastre. Tudo bem, eu disse suavemente. Eu cubro. Sério? Os olhos dele brilharam. Alívio. Deus, Lizzie, eu te amo tanto. Eu juro que vou te pagar de volta. Cada centavo. Eu transferi $45 mil da minha conta pessoal, parte do fundo de emergência que eu tinha separado. Não era nada comparado ao que eu herdaria oficialmente após o casamento, mas ainda doía ver aquele dinheiro sair. Brad me beijou com tanta gratidão que eu me senti culpada por duvidar dele. Que idiota eu fui. Voltando para aquela noite fatídica. 15 de setembro de 2024, 3 semanas antes do casamento. Eu tinha voltado tarde de uma reunião em Seattle, uma reunião secreta com os advogados da Shein Associates para finalizar os papéis da transição de poder que aconteceria automaticamente no dia do meu casamento. Em uma semana, eu seria publicamente a CEO. Brad finalmente saberia a verdade. Eu planejava contar a ele na lua de mel, em Santorini, como uma surpresa linda. Surpresa, amor. Somos milionários. Deus, que ingenuidade. Cheguei em casa às 23h30. A casa estava escura, exceto pela luz da TV no quarto. Brad estava dormindo, ou pelo menos fingia estar. Eu tomei banho, coloquei meu pijama de algodão velho, me deitei, mas eu não conseguia dormir. Algo estava errado. Uma sensação no estômago. Ansiedade pré-casamento? Ou instinto? A 1h47. Eu sei porque olhei o relógio. Eu ouvi uma porta abrindo devagar lá embaixo. Passos leves. Brad não estava mais na cama. Meu primeiro pensamento foi, ele está com fome. Ou insônia. Mas então eu ouvi uma segunda voz. Feminina. Baixa. Familiar. Sarah. Meu sangue gelou. Eu me levantei sem fazer barulho, agradecendo mentalmente pelos pisos de madeira que eu tinha mandado reformar para não rangerem. Desci a escada descalça, centímetro por centímetro, me escondendo nas sombras. E então eu os vi. A cozinha tinha aquela iluminação baixa que vem da luz do forno. Brad estava de joelhos no chão frio de mármore, que eu tinha escolhido, instalado e pago, usando uma camisa branca meio aberta. Ele segurava as mãos de Sarah, que estava em pé na frente dele, usando meu roupão, o de seda cor de pêssego que eu ganhei de Natal da minha mãe. Vamos tentar de novo. Sarah sussurrou, olhando para um papel na mão. Você precisa adicionar mais emoção. Lembra, você está declarando amor eterno. Brad pigarreou, assumindo aquela postura de homem vulnerável mais forte que ele praticava no espelho. Eu tinha visto ele praticando. Achei fofo na época. E então ele começou. Sarah, desde o momento em que te vi caminhando pelo corredor naquele vestido azul na formatura, minhas pernas quase cederam. Aquele era o nosso momento. O momento em que Brad e eu nos conhecemos oficialmente na formatura. Eu estava usando azul royal. Ele tinha dito que foi amor à primeira vista. Mas Sarah estava no mesmo lugar, na mesma formatura. E ele tinha dito, 10 anos depois. Isso significava que ele sempre tinha gostado dela. Desde o começo, eu não era a primeira escolha. Eu era o plano B. Ou pior, eu era a ponte. E agora, Brad continuou, voz embargada, falsamente embargada. Agora eu posso finalmente te dar a vida que você merece. A casa, a estabilidade, tudo o que prometi. Sarah limpou uma lágrima. Brad, isso foi lindo, mas talvez menos vida que você merece e mais. Futuro que vamos construir juntos, pra não soar como sugar daddy. Eles riram baixinho, como se fosse uma piada interna. Então Brad se levantou, puxou Sarah pela cintura e a beijou. Não foi um beijo rápido, foi um beijo profundo, desesperado, de mãos entrelaçadas no cabelo dela. Eu deveria
deveria ter gritado. Deveria ter acendido as luzes e causado uma cena. Mas algo maior tomou conta. Uma frieza. Uma clareza. Eu peguei meu celular e apertei gravar. Filmei por 3 minutos completos. Filmei ele dizendo, só mais 3 semanas. Sarah, depois do casamento, eu tenho acesso à conta conjunta que ela vai abrir. O advogado dela já confirmou, é protocolo de casamento. Metade de tudo vira automaticamente meu. Filmei Sarah respondendo, e a casa? Você tem certeza que está no nome dos dois? Ela disse que está em um traste, mas depois do casamento o traste dissolve e passa pra gente. Lizzie é ingênua, amor. Ela assina qualquer coisa que eu peço. Filmei Sarah sussurrando. Quanto tempo até o divórcio? 6 meses. Tempo suficiente pra não parecer suspeito. Aí a gente divide. Eu fico com pelo menos 50%. E finalmente podemos ficar juntos de verdade. E filmei o beijo final, onde Brad sussurrou. Eu te amo. Sempre foi você. Eu subi a escada no piloto automático. Tranquei a porta do quarto. Sentei na cama. E planejei. Às 6 horas da manhã, eu estava sentada na mesa de jantar quando Brad desceu, bocejando, fingindo que tinha dormido a noite toda. Bom dia, amor, lhe disse, me beijando na bochecha. Dormiu bem? Perfeitamente. Eu menti, sorrindo. Ele fez café. Conversamos sobre detalhes do casamento. Eu fingi normalidade com uma perfeição digna de Oscar. Quando ele saiu para trabalhar para minha empresa, eu liguei para 3 pessoas. Marcos Shen, meu advogado pessoal e primo distante. Marcos, preciso cancelar todos os documentos de união de bens que estavam programados para o casamento. Silêncio. Elizabeth, aconteceu algo? Aconteceu. E eu preciso de um acordo pré-nupcial de ferro. Que proteja 100% dos meus bens. Ele vai assinar 3 dias antes do casamento, ou não tem casamento. Isso vai levantar suspeitas. Perfeito. Eu quero que ele entre em pânico. 2. David Kim, CEO temporário da Shen Associates, e cuidava da empresa até eu assumir. David, aquele funcionário Bradley Reis, D4738, eu preciso de um relatório completo. Despesas corporativas, viagens, uso do cartão da empresa, tudo. Posso perguntar o motivo? Não. Levou 4 horas. O relatório chegou por e-mail às 14h23. Bradley Reis tinha feito o seguinte nos últimos 8 meses. Usado o cartão corporativo para pagar jantares em restaurantes românticos, valor total, $11.400. Reservado hotéis em Vancouver, 3x, San Diego, 2x, e Portland, 5x em hotéis de luxo, sendo que ele morava em Portland. Comprado joias na Tiffany & Co., totalizando $18.900. E ele declarou como presentes corporativos. Pago sessões de um fotógrafo de casamento particular, $4.500. Em julho, 4 meses antes de contratar o fotógrafo oficial do nosso casamento. Cada compra tinha timestamp. Cada hotel tinha datas. Eu cruzei as datas com as vezes que Brad tinha dito que estava em viagem de negócios ou no happy hour com o pessoal do trabalho. Coincidência perfeita. E mais, eu acessei as redes sociais privadas de Sarah. Sim, eu tinha senha. Ela me deu anos atrás quando esqueceu a dela. Ela tinha um álbum no Google Fotos chamado Memories Coração Vermelho que era visível só para ela. Fotos. Centenas delas. Brad e Sarah em Vancouver, abraçados na frente do Stanley Park. Brad e Sarah em San Diego, na praia, ela usando um biquíni vermelho e ele sem camisa. Brad e Sarah no quarto de hotel em Portland, fazendo cara de apaixonados. E a pior, uma foto tirada na minha casa, na minha cama, com os dois deitados nos lençóis que eu tinha comprado. Sarah usando meu colar de prata vintage. A legenda, algum dia não precisaremos mais nos esconder, coração partido. Data da foto, 3 de agosto de 2024. 5 semanas depois do noivado. Eu baixei tudo. Fiz backup em 3 lugares diferentes. 3. Última ligação. Para Margaret Stone, a wedding planner. Margaret, mudança de planos. Eu preciso adicionar um momento especial na cerimônia. Logo após os votos, antes do beijo. Um vídeo surpresa. Ó, que romântico. Vocês gravaram uma mensagem pra família? Algo assim. Os próximos 20 dias foram teatro puro. Eu sorria. Eu abraçava Brad. Eu mandava mensagens carinhosas para Sarah. Mal posso esperar para você estar do meu lado no altar. Mas por trás da cortina, eu estava construindo a guilhotina. Movimento 1. O acordo pré-nupcial. 3 dias antes do casamento, durante um jantar romântico que eu paguei, eu coloquei o documento na mesa. Brad, preciso que você assine isso. Ele olhou para o envelope grosso. O que é? Acordo pré-nupcial. Meu advogado insistiu. O rosto dele, meu Deus, foi de vermelho amoroso para branco cadavérico em 0,5 segundos. Lizzie, a gente não precisa disso. Nós confiamos um no outro. Eu sei, amor, mas é protocolo de família. Meu tio Marcos é chato com essas coisas. É só uma formalidade. Mas um pré-nupcial significa que você não confia em mim. Eu segurei a mão dele, olhando nos olhos. Eu confio em você completamente. Tanto que sei que você vai assinar isso sem problema, porque não pretende se divorciar de mim mesmo, certo? Cheque mate emocional. Ele leu o documento. Eu observei o momento exato em que ele entendeu. Em caso de dissolução conjugal, cada parte retém 100% dos bens adquiridos antes do casamento. Bens adquiridos durante o casamento serão divididos apenas se houver contribuição financeira comprovada de ambas as partes. Basicamente, ele não ganharia nada. Lizzie, isso é muito extremo. É para proteção mútua. Brad, você também mantém tudo que é seu. Eu não tenho nada.
Ele quase gritou, mas se controlou. Quer dizer, eu tenho meu carro, minhas roupas, mas a casa, a casa é minha, Brad, sempre foi. Está registrada no meu nome através do traste do meu avô. Silêncio mortal. Mas você disse que era nossa, ponto, nossa de morar, sim, minha de propriedade. Achei que você soubesse. Mentira. Eu sempre tinha sido vaga de propósito. Ele estava suando. E se eu não assinar? Eu inclinei a cabeça, inocentemente. Aí não tem casamento, amor. Meu tio Marcos congela todos os fundos se eu casar sem proteção legal. Você entende, né? É chato, mas é isso. Eu vi o cérebro dele trabalhando. Ele estava preso. Se recusasse, ficaria óbvio que tinha segundas intenções. Se assinasse, o plano de divórcio lucrativo ia pro lixo. Ele assinou, com a mão tremendo. Pronto, eu disse, beijando a bochecha dele. Agora podemos casar tranquilos. Naquela noite, eu interceptei uma mensagem dele para Sarah. Eu tinha clonado o celular dele 3 dias antes. Obrigada, primo nerd que trabalha com Brad. Ela me fez assinar um pré-nupcial. O plano falhou. A gente precisa cancelar tudo. Sarah, como assim? Brad, eu larguei meu emprego. Eu contei pra minha família que vou morar com você. Brad, eu sei. Merda, deixa eu pensar. Talvez a gente consiga anular o pré-nupcial depois? Dizer que foi assinado sob coação? Sarah, você é patético. Eu devia ter ficado com o Jake quando tive chance. Problemas no paraíso. Adorável. Eu enviei o relatório de despesas fraudulentas do Brad para o departamento jurídico da empresa. Não como a herdeira. Como uma denúncia anônima de irregularidade corporativa. Brad foi chamado para uma reunião no dia anterior ao casamento. Ele voltou para casa pálido. Eles estão me investigando, ele disse, voz trêmula. Alguém denunciou minhas despesas. Lizzie, eu posso ser demitido. Oh não, amor. Mas, você não fez nada errado. Fez? Ele engoliu seco. Eu usei o cartão corporativo algumas vezes para coisas pessoais. Mas eu ia repor. Eu juro que ia. Brad, eu fingi preocupação. Isso é fraude corporativa. Você pode até ser processado. Eu sei. Ele estava à beira do colapso. O casamento é amanhã. Que timing horrível. Você quer adiar? Eu sugeri, suavemente. Não. Ele segurou meus ombros. Não, a gente precisa casar. Amanhã. Por favor, Lizzie. Eu preciso de algo bom agora. Tradução. Ele precisava selar o casamento antes de ser demitido e perder totalmente o acesso à minha vida. Tudo bem, amor. A gente casa amanhã. E depois resolvemos isso juntos. Ele me abraçou com desespero. Eu retribuí o abraço e sorri por cima do ombro dele. 6 de outubro de 2024. The Sentinel Hotel, Portland. 240 convidados. Flores brancas e douradas. Uma quarta de cordas tocando pachelbel. Tudo perfeito. Eu estava no meu vestido Vera Wang de $15 mil. Eu paguei grinalda de diamantes no cabelo, herança da minha avó, segurando um buquê de peonias brancas. Sarah estava linda como dama de honra, em um vestido lilás que combinava com as outras damas. Ela tinha chorado quando se arrumava. Você é tão linda, Lizzie. Brad é um homem de sorte. Hipócrita de primeira classe. Brad estava no altar, nervoso mas apresentável no smoking que ele tinha comprado com um cartão corporativo fraudado. A música começou. Eu caminhei pelo corredor de braços com meu pai. Todos sorriam. Minha mãe chorava de emoção. Eu cheguei no altar. Brad pegou minha mão. Elas estavam geladas. Você está tremendo. Eu sussurrei. Só nervoso. Ele mentiu. O padre começou. Leituras bíblicas. Bênçãos. Então chegou a hora dos votos. Brad tirou um papel do bolso. Não um papel que ele tinha ensaiado com Sarah, mas um limpo. Ele começou. Elizabeth, desde o momento que te vi naquela cafeteria, usando aquele suéter vermelho. Diferente. Ele tinha mudado. Espertinho. Eu soube que tinha encontrado minha casa. Você é gentil, paciente, generosa, tudo que eu não sou, mas quero me tornar. Eu prometo te amar, te proteger e construir um futuro ao seu lado. Para sempre. Aplausos educados. Era a minha vez. Eu peguei meu papel, mas não li. Eu havia memorizado. Bradley, eu também prometi amar você. Prometi confiar. E eu cumpri essa promessa com todo o meu coração. Mas promessas são contratos de 2 vias, não são? Ele piscou. Alguns convidados inclinaram a cabeça, confusos com o tom. Antes de eu dizer sim, continuei, eu preparei um presente. Uma surpresa. Algo que resume nossa jornada. Eu acenei para Margaret, a wedding planner. Ela acenou para o operador de som. A tela gigante atrás do altar acendeu. E o vídeo começou a tocar. Foi como um trem descarrilhando em câmera lenta. Na tela, Brad e Sarah na cozinha, às 2 horas da manhã. O áudio estava perfeitamente claro. Só mais 3 semanas. Sarah, depois do casamento, eu tenho acesso à conta conjunta. Metade de tudo vira automaticamente meu. Ofegos coletivos na plateia. Quanto tempo até o divórcio? 6 meses. Tempo suficiente para não parecer suspeito. E então um beijo. Aquele beijo profundo, mãos entrelaçadas. Eu observei a progressão de emoções. Segundo 5. Confusão. Isso é parte do vídeo de casamento? Segundo 6:12. Reconhecimento. Espera, aquele é o Brad e a dama de honra. Segundo 13:20. Horror. Mãos nas bocas. Sussurros altos. Segundo 21. Minha mãe gritou, Elizabeth. O que? Eu levantei a mão, pedindo silêncio. O vídeo continuou. Eu tinha editado os melhores momentos. Brad dizendo, eu te amo. Sempre foi você. Para Sarah.
as fotos deles em Vancouver, as fotos na minha cama. E o grande finale, o relatório de despesas corporativas fraudadas, com valores circulados em vermelho. Total, $34.800 em fraude. A tela desligou. Silêncio absoluto. 240 pessoas congeladas. Eu me virei para Brad. Ele estava branco como a neve, suando, tremendo. Lizzie, isso não é. Não é o quê? Real? Manipulado? Eu inclinei a cabeça. Brad, em Timestam, em áudio limpo, em sua voz, seu rosto, suas mãos nela. Eu então me virei para Sarah. Estava pálida, segurando o buquê de dama de honra como uma âncora. Sarah, minha melhor amiga. 10 anos. Você dormiu na minha casa 127 vezes. Eu contei. Você comeu na minha mesa, usou minha roupa, e você dormiu com meu noivo, na minha cama, nos lençóis que eu lavei. Ela começou a chorar, lágrimas de crocodilo. Lizzie, deixa, eu sinto muito. Você sente muito por ter sido pega, não pelo que fez. Eu me virei para a plateia. Quero que todos saibam a verdade. Meu nome é Elizabeth Shen. Eu sou a herdeira e, a partir de hoje, CEO oficial da Shen Associates, uma empresa avaliada em $47 milhões. Meu avô, em sua infinita sabedoria, criou um teste. Ele queria que eu descobrisse quem me amava por mim e quem me amava pelo que eu poderia oferecer. Eu olhei para Brad. Você falhou no teste, Bradley. E sabe o que é engraçado? Eu ia te contar tudo na lua de mel. Eu ia te fazer co-CEO, parceiro de verdade. Mas você não aguentou esperar. Você quis roubar. Eu peguei o microfone que o padre estava segurando, atordoado. E quanto ao processo trabalhista, Brad, a Shen Associates vai processá-lo por fraude corporativa. Os advogados já têm as evidências. Você vai devolver cada centavo ou vai pra cadeia. Escolha sua aventura. Brad caiu de joelhos. Literalmente. Lizzie, por favor, eu imploro. Eu fiz merda. Eu sei, mas não faz isso. Por favor, eu vou perder tudo. Você já não tinha nada. Eu joguei o buquê, não para trás, mas na cara dele. O casamento está cancelado. Os convidados estão convidados para o jantar mesmo assim, afinal, já está pago. Mas vocês dois, eu apontei para Brad e Sarah, estão expulsos. Seguranças, por favor. 2 seguranças, que eu tinha contratado extra e avisado com antecedência sobre essa possibilidade, avançaram. Brad tentou argumentar. Sarah começou a gritar algo sobre crueldade e vingança, mas a multidão não estava do lado deles. Alguns convidados vaiaram. Outros aplaudiram quando eles foram escoltados para fora. Minha mãe subiu no altar e me abraçou, chorando. Minha filha forte. Meu pai olhou para a porta por onde Brad tinha sido arrastado e disse apenas: eu nunca gostei dele. Eu ri, chorei, e então fiz algo inesperado. Eu continuei a festa. 3 semanas depois, eu estava no escritório da Shen Associates, no 22º andar, vista para o Willamette River, placa nova na porta. Elizabeth Shen, CEO. Meu assistente tocou o interfone. Senhorita Shen, tem 2 visitantes. Não tem agendamento. Bradley Reis e Sarah Mitchell. Eu suspirei. Mande entrar. Eles apareceram como sombras do que foram. Brad estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Sarah tinha o cabelo preso bagunçado, sem maquiagem, um moletom velho. Lizzie, Brad começou, voz quebrada. Por favor, escuta a gente. Só 5 minutos. Eu cruzei as pernas, apoiei o queixo na mão. Relógio começou. Sarah deu um passo à frente. Eu estava com ciúmes, tá? Eu sempre tive ciúmes de você, desde o ensino médio. Você tinha família, dinheiro, oportunidades. Eu tinha que trabalhar 3 empregos para pagar faculdade. E quando você arrumou o Brad, eu vi ele primeiro, na cafeteria, antes de você chegar. Mas ele te escolheu. E eu não aguentei. Então você decidiu roubá-lo. Eu amava ele. Ela praticamente gritou. E ele me amava também. Mas ele tinha medo de te deixar porque você era tão perfeita, tão certinha. Ele se sentia preso. Eu ri, sem humor e revisão histórica conveniente. Brad, e você? Sua desculpa? Ele olhou para o chão. Eu fui fraco e ganancioso. E eu nunca merecer você. Eu sempre soube. Mas eu achei que se eu casasse com você, eu poderia ser alguém importante. Às minhas custas. Sim, ele engoliu seco. Às suas custas. E eu vou passar o resto da vida me arrependendo. Silêncio. A empresa vai retirar a queixa? Sarah perguntou baixinho. Não, Lizzie, eu vou pra cadeia. Você vai pagar de volta os $34.800. Se você conseguir fazer isso nos próximos 6 meses, a pena será reduzida para serviço comunitário. Se não conseguir, bem, Presídio Federal tem biblioteca. Você vai sobreviver. Brad começou a chorar. Soluços reais, patéticos. E Sarah, eu mandei cópias do vídeo para sua família. Seus pais, seus irmãos, seus amigos. Todos sabem. Você vai reconstruir sua reputação do zero. Ou não. Não é problema meu. Sarah saiu correndo do escritório. Brad ficou. Eu te amei, Lizzie. Em algum momento, antes de tudo ficar sobre dinheiro, eu te amei. Eu me levantei, caminhei até ele e olhei nos olhos dele. Talvez você tenha amado, mas amor sem respeito não é amor, é posse. E eu não sou propriedade de ninguém. Ele acenou, derrotado, e saiu. Eu fiquei sozinha no escritório, observando a cidade pela janela. Meu celular tocou. Marcos, meu advogado. Elizabeth, fechamos o acordo com a firma de Seattle. Mais 12 milhões em contratos. Você é oficialmente a CEO
mais jovem do setor. Ótimo. Agenda uma reunião para quarta. Desliguei, e pela primeira vez em meses, eu sorri, de verdade. 6 meses depois, eu estava em Santorini, sozinha, bebendo vinho grego enquanto o sol se punha sobre o mar Egeu. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Elizabeth Shen? Sim, aqui é Jake Morrison. Nós nos conhecemos brevemente na formatura, há alguns anos. Eu ouvi sobre o que aconteceu. Eu sei que é ousado ligar assim, mas você está aceitando convites para café? Eu ri. Depende. Você tem dívidas escondidas, ex-namoradas psicóticas ou planos secretos de me roubar? Não, não, e definitivamente não. Então sim, quando eu voltar de Santorini. Você está em Santorini, sozinha? Sim, está sendo maravilhoso. Nós conversamos por 1 hora, sobre viagens, livros, sonhos, sem agendas ocultas, só conversa. E quando desliguei, eu pensei, talvez o avô estivesse certo. Talvez eu precisasse passar pelo fogo para saber o que eu realmente valorizo. Eu não perdoei Brad, não perdoei Sarah. Perdão é opcional, mas seguir em frente, viver bem, isso é obrigatório. E eu estava vivendo muito bem. Se você já foi traído, usado ou subestimado, lembre-se disso. Vingança não é sobre destruir o outro, é sobre reconstruir você mesmo tão bem que eles se arrependem de terem te perdido, mas você já não se importa mais. Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva e nos vemos no próximo relato.